Irmãos, que alegria estar com vocês nessa noite. Como o Rodrigo disse, sou um preletor convidado, mas para mim sempre é um privilégio estar com os irmãos. Mesmo sendo pastor desta igreja, eu me sinto muito honrado pelo privilégio que Deus me deu, estar aqui pastoreando essa igreja, de ter pessoas tão preciosas como os irmãos, também ressaltando a vida dos jovens nessa noite. Desde sexta-feira eles estão aqui realizando essa conferência de jovens com esse tema muito desafiador. Quem veio desde sexta-feira tem escutado, ouvido, não só as canções, mas também a palavra do Senhor, que tem nos desafiado. E a proposta de Deus é essa, é nos desafiar. Você não pode vir e entrar numa igreja sem ser desafiado, porque nós somos filhos de Deus. E com certeza Deus, Ele sempre vai querer algo mais de nós. Então eu glorifico a Deus pelos nossos jovens. Antes de encerrar o culto, nós vamos orar por eles, agradecendo a vida deles, porque não é fácil realizar uma conferência como esta. Como pastor da igreja, a gente que lidera programações, enfim, sabe que demanda de uma série de coisas, e nós vimos aqui a capacidade e o talento de cada um deles. Então, depois da mensagem nós vamos orar. Parabéns, Rodrigo, de antemão, por estar aí liderando os jovens, os adolescentes da nossa igreja, e toda a equipe também, mas depois a gente chama todos aqui. Queridos irmãos, nós queremos compartilhar a palavra de Deus e pensar sobre esse tema, por um reino de justiça. E eu estava pensando sobre tudo aquilo que foi falado nesses 2 dias, sexta e sábado, e hoje de manhã também, nesses 3 dias, melhor dizendo. E eu pensei em falar o seguinte, sobre a igreja que vive o reino. Porque não adianta nada nós só sabermos o que é esse reino. Não adianta nada nós só ouvirmos falar sobre este reino, mas nós que já conhecemos e participamos desse reino, nós precisamos viver esse reino. Amém, igreja? A palavra do Senhor, lá no livro de Marcos, capítulo 1, se você quiser abrir, fique à vontade, verso 14 e 15, vai esclarecer algo para nós nesse sentido. Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15, que diz assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Amém, irmãos? Amém. Se alguém perguntasse para você qual era a mensagem de Jesus, o que você diria? Precisa aprender isso hoje. Entre tantas coisas que Jesus ensinou, entre tantas coisas que Jesus mostrou e foram registradas aqui nos Evangelhos, qual foi o maior ensino de Jesus? O reino de Deus. Então fala para quem está do seu lado, para essa pessoa não esquecer. Qual é a maior mensagem de Jesus? O reino de Deus. Está claro para nós aqui, você que acompanhou nesse versículo, Jesus mesmo disse, nas suas próprias palavras, é chegado o reino de Deus, ou seja, ele está próximo. Mas a gente precisa pensar o que é esse reino de Deus. Esse reino de Deus, ele não é um lugar, ele é um templo. É claro que hoje nós vivemos aqui na igreja em comunhão, somos salvos por Cristo Jesus, pelo Cordeiro de Deus, como foi cantado pela Gil Bragança e sua banda, que limpa
o pecado do mundo, da humanidade. Mas o reino de Deus, ele é um tempo. E se ele é um tempo, ele precisa ser estabelecido. Ele precisa, vamos dizer assim, ser colocado como se fosse uma estaca e dizer: daqui para frente o reino de Deus está estabelecido. E é isso que Jesus fez no seu ministério. Com esses próprios versículos você pode perceber que ele estava dizendo: olha, as boas novas é essa, o reino de Deus é chegado. Então ele começou a anunciar: olha, o reino de Deus está chegando. E aí você pode pensar assim: olha, mas o reino de Deus não é agora. O reino de Deus, Deus não governa todas as coisas, Deus não está no controle de todas as coisas. Sim, mas nós, como igreja, salvos em Cristo Jesus, nós precisamos anunciar esse reino, viver esse reino. É isso. Viver o reino é anunciar, assim como Jesus fez nesses 2 versículos que nós lemos. É anunciado, é chegado o reino de Deus. Arrependam-se, está próximo. É isso que nós vamos fazer, meus irmãos. É isso que nós precisamos viver, esse tempo que se chama hoje, e viver esse reino de Deus, anunciando as boas novas do Evangelho, falando das maravilhas de Jesus, falando que a igreja ela existe, que Jesus ele veio salvar o homem do seu pecado, e ele vai vir buscar a sua igreja. Isso é viver o reino de Deus. Mas aí está a grande pergunta para nós, a grande realidade: será que nós estamos vivendo esse reino? Será que com a nossa própria vida, as nossas palavras, nós estamos anunciando esse reino, nós estamos estabelecendo esse reino? No livro de Atos, que eu creio ser um texto fantástico para nós também pensarmos, Atos capítulo 2, você também pode abrir a sua Bíblia, Atos capítulo 2, eu não vou ler o texto agora, mas eu quero apontar algumas verdades sobre esse texto, Atos capítulo 2, e você pode deixar então a sua Bíblia aberta. Nós vemos aqui um pouquinho, no capítulo 2, a partir do verso 1, a igreja primitiva que estava reunida, orando, buscando a presença de Deus. E naquela época, eles estavam reunidos no dia de Pentecostes. E diz o texto, em que veio o Espírito Santo sobre eles. E aqueles homens que estavam reunidos, aquelas pessoas, eles foram cheios do Espírito Santo. E puderam assim ser capacitados a pregar o Evangelho, a anunciar o reino de Deus. E quando você vai discorrendo o texto, nós vamos ver a próxima mensagem aí, a partir do verso 14, sobre a pregação de Pedro. Ele anunciando esse reino de Deus, falando sobre esse reino de Deus. Com isso, meus irmãos, eu entendo da mesma maneira que nós somos a igreja de Cristo. Amém, irmãos? Amém. E nós também estamos estabelecidos nessa terra, nesse lugar, nesse bairro, onde você estiver também, porque nós somos a igreja, a anunciar esse reino de justiça que Jesus começou a anunciar há 2000 anos atrás. E nós temos essa responsabilidade, esse compromisso com Deus, de continuar com esta missão. Vejam só, meus irmãos, que ao mesmo tempo que é algo maravilhoso por ser um desafio, uma missão que Deus nos dá, é ao mesmo tempo algo desafiador para mim e para você. Mas nesse texto aqui nós vamos entender, assim como Pedro e a igreja, eles foram capacitados a anunciar o reino de Deus. Eu e você também podemos hoje anunciar esse reino de Deus. Porque muitas pessoas às vezes podem pensar assim: eu não faço parte da equipe de evangelismo, eu não tenho o dom de cantar ou de falar, de talvez expressar esse reino de Deus de alguma forma. Mas a grande verdade, irmãos,
é que todos nós, de alguma forma, de alguma maneira, podemos anunciar esse reino de Deus. Como é que então a igreja vive esse reino? Primeira coisa que eu quero mostrar nesse versículo 14 aos irmãos, é uma igreja que vive diferente daqueles que estão lá fora. Olha comigo o versículo 14 e 15 que diz assim: Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judeia e todos que vivem em Jerusalém. Deixe-me explicar-lhe isso. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Qual era esse contexto aqui? As pessoas que tinham visto os discípulos falarem em línguas, terem aquela experiência diferente naquela época, eles estavam falando que aqueles homens, eles estavam embriagados, interpretando de uma forma errada aquele momento, os cristãos. E o que eu penso, meus irmãos, sobre isso, é que nós também precisamos viver essa diferença dos que estão lá de fora. Mesmo, olha, pensa comigo. Aquelas pessoas que estavam ali, eles disseram que aqueles cristãos, eles estavam embriagados. Eles notaram uma diferença naqueles homens, naquelas pessoas. Ainda que de alguma forma errada, mas eles perceberam uma diferença. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? É que a igreja de Cristo, para viver um reino de justiça, ela precisa viver totalmente na contramão desse mundo. Nós precisamos, de alguma forma, mostrar que nós somos diferentes daqueles que não conhecem a Deus. Mas, infelizmente, muitas pessoas, elas têm se parecido com os ímpios. Muitos cristãos que frequentam uma igreja, que dizem que adoram a Deus, que servem a Jesus, muitas vezes não tem diferença nenhuma daqueles que estão lá fora. E nós precisamos, irmãos, trazer na nossa realidade, na nossa identidade, que nós somos diferentes. Jesus foi assim, os discípulos foram assim, Pedro aqui nesse texto foi assim, a igreja primitiva, mesmo sendo perseguida, eles foram diferentes. Você não é diferente. Nós precisamos viver essa realidade, irmãos, e assumir de fato que nós precisamos ser totalmente diferente daqueles que estão lá fora, para que eles possam ver a diferença em nossas vidas e também desejem esse Deus que eu e você serve. Infelizmente você já escutou a expressão de pessoas que dizem: para ir na igreja e ser como esta pessoa, eu prefiro ficar em casa. Para dizer que eu sou cristão igual a essa pessoa, não, eu não quero. Eu prefiro ter a minha crença, a minha religião e assim por diante. Quantos de nós já ouvimos assim, irmãos? Sabe por que isso acontece? Porque muitas vezes não há diferença nenhuma do cristão e do ímpio. E nós precisamos, sendo novo ou velho, viver esse reino sendo diferente daqueles que estão lá fora. Uma outra coisa que nós vemos aqui nesse texto, no versículo 16 a 18, acompanhei comigo a leitura, diz assim: Ao contrário, isto é que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias Deus diz: derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Sabe que isso tem a ver com a nossa realidade hoje, meus irmãos? Uma igreja que vive o reino, ela vive o cumprimento das profecias de Deus. Muitas pessoas acham que alguns milagres, algumas coisas relacionadas à palavra era só para aquela época. Mas a grande verdade, meus irmãos, se nós buscarmos a Deus intensamente,
se nós dobrarmos o nosso joelho, se nós nos consagrarmos cada dia mais, talvez em jejum, em oração, em leitura da sua palavra, em comunhão com Deus, com certeza nós veremos e viveremos os cumprimentos das profecias de Deus aqui nessa terra. Amém, irmãos? Nós somos esse reino. Nós precisamos viver essa realidade. Nós não podemos, e um dos preletores aqui falou isso, e eu também concordo, que os jovens não é o futuro, que as crianças não são o futuro da igreja, eles são hoje, assim como o velho, assim como o homem, assim como a mulher. Eu falei velho, mas assim como o idoso, porque o Felipe sempre me corrige, meu filho. Às vezes a gente, na expressão, fala, porque o velho é isso e aquilo e tal. Ele fala, papai, não é velho, é idoso. Tá bom, então é idoso. Mas sabe, meus irmãos, aqui nesses versículos nós vemos aqui, olha só que interessante, os jovens terão visões. O texto diz que servos e servas, homens e mulheres, derramarei do meu espírito. Aqui a Bíblia está dizendo, sou eu, mas os velhos terão sonhos. Queridos, a gente precisa entender isso. Uma igreja que vive o reino de Deus, o reino de justiça, ela precisa buscar, viver essa realidade. Não é para o passado, mas é para o hoje também. Indo para frente no texto, nós vemos uma igreja que vive o reino, ela prega a mensagem de salvação. Essa é a nossa maior mensagem, irmãos, não há outra. Não adianta inventar outras coisas. Olha só o que diz no verso 21 a 24, diz assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retesse. Olha só, irmãos, dizendo sobre a salvação. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria significado para nós falarmos sobre a salvação, sobre que Jesus, Ele garante a salvação para nós, falar sobre o sangue de Jesus que nos perdoa e nos purifica de todo pecado. Por isso que nós, como igreja, participantes desse reino, nós temos essa mensagem da salvação. Não há outra mensagem melhor e maior do que essa. Esse privilégio que eu e você nós temos de anunciar o reino de Deus é isso, é falar da salvação de Jesus. Não há outra coisa além de que outras igrejas, outros pensamentos possam dizer e até ensinar outros caminhos, mas a grande verdade é que a maior mensagem do reino de Deus é a salvação de Jesus. Seguindo aqui com o texto, nós podemos ver no verso 32 e 33, a igreja que vive o reino, meus irmãos, ela crê nesse poder do reino, da ressurreição de Jesus. Se nós não cremos nessa ressurreição de Jesus, não há motivo para nada. Jesus seria como um daqueles que nós conhecemos, que foram boas pessoas na história, que ensinaram coisas boas. Jesus seria um desses, um grande pensador, um homem intelectual, um homem que ajudou o seu próximo. Mas, pela palavra de Deus, nos mostrar que Jesus, Ele ressuscitou ao terceiro dia, isso é falar do reino de Deus. E que privilégio eu e você nós temos, irmãos, saber que nós temos essa mensagem da ressurreição de Jesus, de que ela é verdadeira, de
que realmente ela aconteceu de fato. Até cientificamente isso tem sido comprovado. E também através da fé nós podemos sentir no nosso coração. É por isso que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Porque nós cremos que Ele morreu e Ele ressuscitou para nos dar a vida. Isso é a mensagem do reino de Deus. Isso é o reino de justiça. Isso é o reino que nós vivemos hoje e agora. Sabe, queridos irmãos, uma igreja que vive o reino de Deus é uma igreja que, quero expressar assim, que reconhece os seus pecados. Nós precisamos a cada dia analisar o nosso coração. Nós estamos na casa de Deus, nós saímos dos nossos lares, estamos aqui adorando ao Senhor, nós estamos aqui prestando um culto ao Senhor, e nós precisamos avaliar como é que está o meu coração, como é que está a minha vida diante de Deus. Às vezes nós pensamos e até pedimos através das nossas orações que Deus faça um milagre, que Deus Ele ouça as nossas petições, mas muitas das vezes nós nos esquecemos de simplesmente dizer: Deus, me perdoa pelos meus pecados, me arrependo, Senhor, pelo que eu fiz. Porque é através, meus irmãos, do arrependimento que nós temos comunhão com Deus. É através do arrependimento que nós estamos em contato com o Senhor. É através do arrependimento que Ele, através do Espírito Santo, que Ele fala coisas profundas no nosso coração. Olha só no verso 37 e 38 que diz: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o quê? Perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Sabe, meus irmãos, uma igreja que vive o reino são pessoas que se arrependem dos seus erros. Mas quantas pessoas têm vivido a sua vida sem um arrependimento? Estão querendo tudo de Deus, mas não entregam o seu coração para Ele através do arrependimento. Deus, eu me entrego, eu peço perdão pelas minhas falhas cometidas. Querido Deus, eu abro meu coração para que o Senhor possa limpar ele completamente. Nós muitas vezes, irmãos, nos esquecemos daquele versículo que nos lembra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Se nós queremos, meus irmãos, viver o reino de Deus, nós precisamos sim avaliar a nossa vida constantemente, assim como Pedro anunciou essa mensagem: arrependam-se, recebam o dom da vida eterna. Isso é o reino de Deus, irmãos. O vocalista aqui da banda, primeira banda que começou aqui o culto, Revival, né? Ele disse essa realidade, essa presença de Deus que nós precisamos ter, meus irmãos, na nossa vida, essa presença do Senhor inundando o nosso ser, o nosso coração, a nossa mente. Mas saiba você que se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, com certeza haverá uma barreira dessa comunhão nossa com Deus, de viver esse reino de Deus. Portanto, queridos, como igreja, você analise o seu coração todos os dias, que antes de mais nada você possa pedir perdão pelos seus pecados. Seguindo aqui o texto, meus irmãos, nós falamos sobre a consagração e a santidade no verso 40, que nos fala isso de uma forma mais profunda.
Com muitas outras palavras, o advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Olha só o que isso diz, irmãos. Salvem-se dessa geração corrompida. A palavra de Deus nos lembra que o mundo jaz no maligno. O maligno, ele já tem influência nessa terra. E nós, a cada dia, na nossa jornada cristã, nós precisamos abandonar os desejos da nossa carne, as vontades que nós trazemos no nosso coração deste mundo. A palavra de Deus, ela nos lembra que nós não devemos amar o mundo, irmãos. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você amar o mundo, você está dividindo o seu coração. Se você amar as coisas dessa terra, você está dizendo: olha, metade do meu coração é de Deus, mas a outra metade também é do mundo. Mas a Bíblia diz que o amor do Pai não está nele. E se nós queremos ser uma igreja que vive o reino, nós precisamos ser completamente de Deus. Não é 99%, mas 100% de Deus. Não é um dia da semana, um domingo ou a quarta-feira, que são cultos nossos habituais, mas todos os dias, a segunda, a terça, a quarta, enfim, todos os dias, 24 horas, todo o nosso coração, todo o nosso ser deve ser consagrado ao Senhor, deve ser dele, totalmente dele, porque se for 99, não é tudo, não é completo. Nós só seremos uma igreja que vive o reino se nós vivermos 100% de Deus. Última coisa que eu quero falar desse texto, no verso 42, uma igreja que vive o reino, é uma igreja que pensa no crescimento. Olha o que diz o versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Queria perguntar para você, o quanto você se interessa por esse reino de Deus? O quanto você se envolve por esse reino de Deus? Esse texto aqui nós falamos que é uma pregação do apóstolo Pedro. E numa pregação, como diz aí o texto, versículo 41, vocês acompanharam, que foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Naquela época, a igreja primitiva, ela se preocupava com o reino. Eles queriam expandir, eles queriam crescer, eles faziam parte desse reino, mas queriam que outras pessoas também fizessem parte deste reino. E nós, meus irmãos, se somos parte desse reino, nós também precisamos nos preocupar com o crescimento deste reino. E não estou falando só de igreja batista em Vila Diva, mas nós temos aqui outras igrejas representadas. Mas é esse reino que compõe as igrejas, pessoas que são salvas, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, e que todos nós precisamos nos preocupar com as almas que estão se perdendo aí fora. Se nós queremos que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra, que de fato Jesus volte e que seja um tempo que a gente viva, nós precisamos nos preocupar. Quantas pessoas não se preocupam mais com o reino de Deus? Quantas pessoas estão preocupadas mais com as suas coisas do que com o reino de Deus? Quantas pessoas estão buscando mais as coisas do que o reino de Deus? E Jesus mesmo disse isso lá em Mateus capítulo 6, que você sabe muito bem. Buscai primeiro o reino de Deus, e você sabe, buscar o primeiro reino de Deus, prioridade. Mas a prioridade de muitos tem se invertido.
Os valores de muitas pessoas têm se invertido. E se nós queremos ser uma igreja que vive o reino de Deus, nós precisamos praticar esta palavra de Jesus: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e o quê? E a sua justiça. Entendem, irmãos? Que é a própria palavra do Senhor Jesus Cristo que nos aconselha, que nos diz o que nós temos que fazer, como viver esse reino de Deus, buscar as coisas do alto. O próprio apóstolo Paulo mesmo disse isso. Querido, que nós não sejamos pessoas acomodadas, que nós não sejamos uma igreja que está na sua zona de conforto, que nós possamos viver esse reino saindo dessa zona de conforto. De qual forma? Deus vai falar no seu coração. Você tem um dom, Deus te dá capacidade para você viver esse reino hoje e agora. Eu quero orar com os irmãos. Baixe sua cabeça, vamos falar de Deus. E você faz parte desse reino de Deus. A igreja que vive o reino é uma igreja que está em movimento. Por isso, queira fazer parte desse movimento. Queira fazer parte desse reino. Quando eu falo fazer parte, não é só o seu nome. Eu sou cristão. Mas você viver isso, trazer isso na sua identidade. Fale com o Senhor aquilo que Ele está falando ao seu coração. Pois o reino de Deus, como já dizia o apóstolo Paulo, não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria. O Senhor está chamando você nessa noite para viver esse reino de Deus. Então fale com o Senhor. Estou dando esse tempo para você falar com Deus. Você aí decidir no seu coração, dizer: Senhor, eu quero fazer parte desse reino, de uma forma mais profunda, de uma forma mais intensa, assim como a igreja primitiva viveu. Senhor, eu estou aqui. Eu quero deixar as coisas de lado desse mundo. Eu quero deixar, ó Deus, as coisas que me atrapalham de caminhar com o Senhor, de viver esse reino de Deus. Eu quero, Senhor, verdadeiramente viver esse reino de justiça, esse reino de paz, esse reino de alegria. Ó Deus, abençoa a nossa igreja, cada um que está aqui, Pai. Ó Deus, cada pessoa que entrou nesse lugar, que possamos, ó Deus, entender claramente que nós fazemos parte desse reino. E assim, ó Deus, nós desejarmos de alguma forma participar desse reino, viver esse reino, que foi falado tanto por Jesus Cristo, que também nós anunciamos, Pai, mas que muitas vezes não vivemos na prática. Mas queremos, Deus, decidir hoje viver esse reino todos os dias de nossas vidas, assim como a igreja primitiva. E nós lembramos também que é a extensão dessa palavra, que todos os dias eles se reuniam, de casa em casa, no templo do Senhor, anunciavam, estavam em comunhão, partiam o pão. É este reino que nós queremos viver, Pai. É esta realidade, Senhor. Não há outro caminho, não há outra forma daqueles que são chamados os teus filhos de viver esse reino, Pai, aqui nesta terra, até a volta de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a viver essa realidade nas nossas vidas. Cuida de cada um de nós que está aqui, Pai. Que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa esclarecer a tua palavra no nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.